Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão assistindo. No simpósio temático número 6 do nosso evento online Trotsky em Permanência, que ocorreu na última quarta-feira, dia 4, na parte da tarde, um dos membros teve um problema de conexão, a conexão dele ficou picotando muito e infelizmente não foi possível ele apresentar a comunicação que ele havia preparado ali naquele momento ao vivo, né? Então a gente propôs ao companheiro que gravasse a sua apresentação e a gente iria subir aqui ao canal, que é o que vamos fazer agora. Então eu deixo com vocês a comunicação de João Batista Aragão Neto, intitulada A Revolução Permanente na América Latina, que originalmente era prevista para ser apresentada no nosso simpósio temático número 6. E a gente está abrindo aqui essa exceção, né, de subir o material gravado por conta de ter ocorrido ali um problema inesperado na hora, né? O companheiro estava presente no horário e dia correto do seu simpósio, mas a internet dele falhou justo na hora que ele iria apresentar. Então, como uma compensação, fica aqui essa gravação que ele preparou para a gente. Espero que seja proveitoso para vocês assistirem. Camaradas, eu sou João Neto, advogado e militante trotskista, e eu estou aqui gravando esse vídeo, né, para abordar o tema A Revolução Permanente na América Latina. Este tema era para ter sido apresentado no encontro Trotsky em Permanência, mas, infelizmente, por problemas técnicos, não foi possível eu ter feito a apresentação. Então, a organização facultou que eu apresentasse um vídeo gravado, que é o que eu vou começar a fazer agora. Veja bem, o tema, a Revolução Permanente na América Latina, é um tema muito grande para ser abordado. Então, eu vou ter que fazer um resumo de algumas das principais experiências da Revolução Permanente na América Latina, ou seja, vamos dizer assim, das mais significativas, né? Eu vou dar as principais. Então, a Revolução Permanente na América Latina, infelizmente, com uma única exceção, a Revolução foi vitoriosa apenas em Cuba, embora tivesse existido outras experiências revolucionárias, mas que, infelizmente, por causa das políticas de frente popular, fizeram com que o proletariado fosse derrotado. E, primeiramente, nós tivemos a experiência da frente na Argentina, onde o proletariado, né, com a direção morenista, acabou lançando a palavra de ordem sob a disciplina do general Perón, que isso significava a subordinação do proletariado argentino ao nacionalismo burguês do general Perón. Depois a gente teve a experiência no Brasil, né? Também tivemos a experiência no Brasil com o PCB, que desenvolveu a política depois do terceiro período, que foi um período ultra-esquerdista, deu a guinada, né, com a política das frentes populares do teórico da Internacional Comunista, George Dimitrov. E essas frentes de colaboração de classe, no primeiro período teve aquela atuação esquerdista, né, com a Intentona Comunista em 1935, e depois passou a adotar a política de frente popular. E
a subordinação ao nacionalismo burguês brasileiro, né? E depois tivemos a experiência do PT com frentes populares, né? Primeiro com o Lula e José de Alencar, e depois Lula e Michel Temer. Dilma e Michel Temer corrigindo. E o problema dessas políticas de frente popular é a conciliação de classe, é a colaboração de classe, a subordinação do movimento dos trabalhadores à política da burguesia. E isso teve um momento muito delicado, que foi em 1952, na Bolívia, onde o Partido Obreiro Revolucionário da Bolívia, o POR boliviano, se subordinou, apoiou a linha do nacionalismo burguês do Movimento Revolucionário Nacionalista, o MNR, de Paz Extensório e Cílio Suaço. E essa política de subordinação ao nacionalismo burguês fez com que a Revolução de 1952, que havia derrotado a burguesia, havia destruído o exército burguês, destruído o Estado burguês na Bolívia, propiciasse que a Revolução fosse golpeada e a burguesia retomasse o controle, restaurando o Estado burguês que havia sido destruído. Essa derrota para a Corte Internacional foi uma tragédia. Tanto que, depois disso, a Corte Internacional jamais se recuperou. Que a gente pode até assinalar que, em 1952, a Corte Internacional foi destruída. A partir daí, ela não existiu mais. E isso não quer dizer que eu não reconheço a luta dos trotskistas após 1952. Mas, enquanto internacional, ela deixou de existir. Inclusive, a nossa tendência, a tendência marxista-leninista, que é o grupo que eu pertenço, defende a construção de uma nova internacional operária e revolucionária. Além dessa experiência de 1952, em 1971, o POR boliviano teve uma outra experiência que poderia ter desembocado numa nova revolução, onde foram construídos os soviets, conselhos operários, os primeiros da América Latina. Todavia, o POR, sempre com a sua política de frente popular, acabou se subordinando e tendo expectativas e ilusões com o governo nacionalista do general Torres. Inclusive, essa desorientação do POR, a gente pode observar que ocorreu quando ele tinha essa expectativa de que o governo do general Torres fosse entregar armas aos trabalhadores. Logicamente, uma ilusão, um erro grave, e isso daí, de certo modo, foi denunciado pela fração da Califórnia do SWP, Verne Ryan, que disseram, manifestaram a preocupação com a política de frente popular do Loura, com a política de colaboração de classe. O POR, essa política de colaboração de classes do POR, da Frente Única Antiimperialista, vem do quarto congresso da Internacional Comunista, onde foi elaborada as teses do Oriente. E essas teses, elas foram elaboradas por George Zinoviev,
que, na verdade, são teses etapistas. Basta vocês pegarem as teses do Oriente do Quarto Congresso e dar uma lida, vocês vão constatar que é uma tese eminentemente etapista, né? E é uma tese menchevique. E o POR sempre se agarrou a essa tese, defendendo a Frente Revolucionária Anti-Imperialista, que é uma frente popular. E mais uma derrota em 1971, quando o governo do general Torres foi derrubado e o POR, mais uma vez, deixou passar uma oportunidade muito grande para uma vitória de uma revolução proletária na América Latina. Depois a gente teve a experiência de 1973 no Chile, que foi outra frente popular com o governo do general que foi derrotado pelo general Pinochet, o governo de Salvador Allende. Agora, a única experiência que foi vitoriosa foi a experiência cubana, onde também ela se iniciou como uma frente popular, que tinha setores do movimento guerrilheiro, setores do Partido Comunista e setores burgueses. Tanto que, logo após tomar o poder, Fidel Castro, em Nova York, falou que a revolução era feita por todas as classes, né? Só que isso não era verdade. O movimento era impulsionado basicamente pelo movimento 26 de julho, que era um movimento guerrilheiro, pelo PCB e pelo setores populares, principalmente os camponeses, que radicalizaram, fazendo com que a direção vitoriosa implementasse a revolução e a reforma agrária, fazendo com que isso desembocasse na expropriação da burguesia. A Revolução Cubana é um marco porque foi a única oportunidade que a classe operária teve de tomar o poder aqui na América Latina e que foi vitoriosa, uma experiência vitoriosa. Essa hipótese foi prevista também pelo Trotsky, quando ele fala das organizações tradicionais. Trotsky dizia que, eventualmente, numa situação de guerra, derrota, quebra financeira, ofensiva revolucionária das massas, as organizações tradicionais, as organizações pequenos burguesas, poderiam ir além do seu programa e expropriar a burguesia. Mas ele assinalava que seria um curto episódio até a verdadeira ditadura do proletariado. Agora, eu vou abordar, dentro dessa experiência da Revolução Permanente na América Latina, a questão do imperialismo capturando movimentos legítimos do movimento operário e popular. Então, antigamente, o imperialismo ele fazia que nem ele fez no Brasil em 64, no Chile em 73, uma intervenção direta, embora tentasse mobilizar como aquela Marcha da Família que houve no Brasil, né? Mas a interferência dele era direta. Agora o imperialismo está mais sofisticado. O que ele faz? Ele tenta capturar movimentos legítimos e, além de se infiltrar, ele ainda impulsiona esses movimentos, como a gente viu aqui no Brasil agora, em 2016, com a derrota da Dilma, com a derrubada da Dilma,
E também a gente viu no Iraque, no Iraque, na Líbia, né? Além do que, aconteceu também em 1991, na antiga União Soviética, onde eles impulsionaram a derrubada da burocracia através do movimento utilizando o movimento popular e apoiando o governo Yeltsin, que restaurou o capitalismo na União Soviética. Eles fizeram isso também na Polônia, quando o Lech Walesa dirigiu Solidariedade, que era uma direção católica que implicou na restauração capitalista na Polônia. Então, o imperialismo está cada vez mais sofisticado. Infelizmente, por outro lado, os trabalhadores estão sem uma internacional operária, comunista e revolucionária. Essa contradição fez com que, a partir de 1979, quando houve a vitória da Revolução Nicaragüense, os movimentos populares, as revoluções, elas não conseguem tomar o poder com partidos operários revolucionários, desde 79. É um período assim que a gente vê um cerco imperialista muito grande. E, para concluir, eu queria assinalar a questão que esse tipo de problema vem refletindo em Cuba agora. Nós tivemos umas manifestações em Cuba, eram movimentos legítimos, mas logo os gusanos de Miami da CIA tentaram se apropriar e capturar esse movimento, né, com a palavra de ordem pátria e vida. Esse movimento é claramente no sentido da restauração capitalista em Cuba. Então, e o risco é enorme, porque, infelizmente, é necessária, é um ataque à Revolução Cubana. Então, é necessária a defesa incondicional de Cuba, é necessária a revolução política em Cuba, para que a burocracia seja substituída. Mas a burocracia só pode ser substituída com um partido revolucionário, porque sem um partido revolucionário, o imperialismo, a CIA, eles tendem a capturar o movimento e instituir a restauração do capitalismo. Há necessidade do Partido Revolucionário em Cuba para a revolução política, porque somente a classe em si não é suficiente para um governo revolucionário, um governo operário e camponês, porque há necessidade que a classe se torne classe em si, em classe em si, ou seja, que se construa o Partido Operário Revolucionário para a vitória da Revolução. Então, companheiros, só assinalando, e mesmo que os operários sejam minoritários, é fundamental que a aliança com os camponeses para a vitória da Revolução. E só os operários têm condição, com o seu programa, de dar uma direção para a Revolução. Os camponeses, mesmo sendo maioria, eles não têm condições de dar uma atuação, uma direção independente. Eles tendem ou apoiar a burguesia ou o proletariado. Então, é necessário que a classe operária estabeleça a sua aliança com os camponeses e os estudantes,
para a vitória da revolução, quer sejam nos países atrasados e nos países avançados, quer seja nos estados operários como o Cuba e Coreia do Norte, para fazerem a revolução política. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos, né, o pessoal do Encontro Trotsky, em permanência, e aqui eu termino a minha contribuição. Tudo de bom, camaradas. Até a vitória.